Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. A partir da Revista Oeste, e somos muito gratos por essa divulgação. Mas gostaria que você nos comentasse, Eduardo, qual foi o contexto, em que situação? Temos alguns prints que, conforme você vai falando, vai aparecendo na tela também. Mas nos conta um pouquinho dessa situação que estamos falando agora. Boa tarde, Segrés, boa tarde a todo mundo. Eu ainda estou vivo sim, continuo livre, ainda não fui preso por Alexandre de Moraes. Com relação a esse trabalho realizado, solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, como todos os demais trabalhos, não tinha sequer diferença, tá? Ele recebia, obviamente, de alguém alguma informação de que algo foi publicado, existiam pessoas dentro do ciclo de amizade dele, familiar, a gente não sabe, e ele recebia em seu celular o WhatsApp, ou ele mesmo até olhava, a gente também não sabe, e encaminhava isso para os seus juízes auxiliares dentro de um grupo que eles tinham, tá? A partir disso, esse material, esses pedidos, eles eram direcionados em um outro grupo, do qual eu fazia parte, que se chamava um grupo do TSE e do STF, onde tinha ali dentro juiz auxiliar do STF e juiz auxiliar do TSE. Recebendo esse material, a gente passava para a assessoria e já pedia para que o pessoal levantasse de foto aquela publicação existia e era compatível com o que foi passado para a gente. Eduardo, tem gente que critica a tua postura, e é normal, imagino que você já esteja acostumado, indicando que você está tentando obter algum benefício, como se um like permitisse que você e a sua família sobrevivam. Se você permitir, nós vamos colocar na tela parte dessa informação que já está na Revista Oeste para aqueles que são nossos assinantes, e se não é assinante, assine, porque vem mais chumbo grosso, né? Falou, chumbo grosso em setembro, grosso em setembro. Então, setembro, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas, Edu, por favor, coloca na tela para que o Eduardo, se ele tiver a gentileza de nos comentar qual foi o contexto desse pedido. Temos aí na tela, eu não consigo enxergar, a minha idade não me permite enxergar. Não sei se você, Eduardo, está vendo o que está acontecendo? O que está sendo publicado? Sim, está passando para mim aqui. Perfeito. É uma conversa de 25 de setembro. Comenta, por favor, o que aconteceu nessa época. Bom, pelo que eu estou vendo aqui dentro dessa conversa, desse diálogo entre eu e o juiz auxiliar, é aquilo que eu falei agora há pouco, volto a afirmar, que foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes ao juiz auxiliar. Nesse caso, acredito que não tenha sido direto no meu grupo que eu tinha com ele, com os juízes, e sim no grupo do ministro com os juízes, encaminhado para a gente, Então, pelo que eu entendo aqui, trata-se de uma postagem, referente ao programa Terça Livre, que era do Alan dos Santos, e o ministro pediu para que isso fosse bloqueado, como eu falei, como todos os pedidos feitos por ele. Agora, Eduardo, em algum momento alguém falou, senhor, esse pessoal, Miller, é assessor do Donald Trump. É uma pessoa muito influente nos Estados Unidos. Ou era só acatar a ordem e ia por aí? Sinceramente, eu tinha total desconhecimento, e até vou ser sincero com você, até agora, nesse momento, eu não sabia de quem se tratava. A gente não, eu, por exemplo, no meu caso, eu não sabia quem era quem, e não diferenciava pessoas, Eu tinha a opção só de realizar o trabalho, entendeu? Recebia, de fato, o trabalho e era encaminhado para a assessoria. Mas aquilo que eu volto a falar, se era o presidente da República, do Brasil, dos Estados Unidos, ou um mero porteiro ou faxineiro de qualquer um desses países, não menosprezando o trabalho, que todo trabalho é importante, a mim nunca teve diferença e era tratado da mesma forma conforme o ministro passava. Agora, para a nossa audiência, que é muito crítica, e está perfeito que assim seja, nesses dias que nós tínhamos te entrevistado, estamos aguardando, ansiosos por essa informação. Parte dessa matéria já está na Revista Oeste, mas tem uma matéria que ainda não está na Revista Oeste, que tem a ver com uns comentários feitos em função do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Vamos colocar na tela para que você possa nos conversar sobre esse acontecimento. Na tela. Nos conta um pouquinho.
Bom, isso começa que quando eu recebi isso, eu de fato achei um absurdo, entendeu? É aquele episódio de o advogado, né, naquela época, Zanin, dentro do aeroporto de Brasília, quando entra uma pessoa, eu não me recordo qual era o nome da pessoa, e ela com o seu celular filma e começa a falar palavras não tão agradáveis a ele, tá? E isso foi filmado e possivelmente passado ao ministro, não sei se por ele ou por alguém, obviamente, acredito, do PT. E diante disso aí, o que o ministro pediu? Esse diálogo que você pode ver aí no primeiro, à meia-noite e 31, um horário absurdo, é uma conversa entre o juiz auxiliar e o ministro Alexandre de Moraes, aonde que ele pede aqui para a gente verificar, né? Acredito eu que o próprio Marco estava vendo. Tá online ainda, acho que caiu. O próprio Não, Marco estamos aqui. estava olhando. Ah, ok. O próprio Marco estava olhando essa postagem e acredito que ele não tenha conseguido identificar. E a partir disso, o ministro passou para ele, passou para mim, e foi pedido para que eu, entre aspas, olhasse isso, tá? Tentasse obter esse material junto ao aeroporto ou à Polícia Federal. Lembrando que não se tratava de nenhuma autoridade. Era simplesmente um advogado, como qualquer outro advogado, o qual hoje, né, os advogados hoje são tratados de forma vexatória por Alexandre de Moraes. Mas nesse caso, em se tratando de Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi pedido um diferenciamento, ou seja, que se levantasse todas as câmeras do aeroporto junto à Polícia Federal, identificasse a pessoa para que Alexandre de Moraes pudesse ir atrás dessa pessoa. Agora, Eduardo, quando nós estamos falando de um juiz auxiliar, Vieira, tenho informação, vi hoje e ontem nas redes sociais, o próprio Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício te convidando, essa é a palavra correta, não é uma intimação, é um convite, né? Estão convidando. Para você declarar no dia 2 de setembro na Comissão de Segurança. Me corrija, por favor, Isso se eu mesmo. estou falando alguma Não, coisa não. Tá perfeito. que esteja errada. Ok. Perfeito, Cedras. Essa tua participação vai ser online, certamente. E Sim, sim, tô no o exterior. juiz auxiliar Vieira também foi convidado. A tua expectativa é que ele participe? Ó, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no convite, foram os dois juízes auxiliares, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com certeza, assim, acredito que eles não participem, não se envolvam nisso, ou se participarem, aquilo que eu sempre falei, né, será um milagre. Tá, bom, obviamente vão te perguntar sobre todas estas questões. Até lá, muita informação será divulgada, adicionalmente com essa que já está sendo divulgada. Adiantamos a nossos assinantes que na sexta-feira teremos muita notícia sobre esse assunto também. Mas eu volto a te perguntar, porque a audiência vai se renovando. Qual foi o momento em que você sentiu dizendo: isso aqui está pesado demais, eu estou fazendo coisas que não deveria, trabalhando para uma questão de irregularidade, se tratando de um órgão de justiça, ou seja, um órgão de justiça fazendo injustiças para culpar, derrubar perfis ou plataformas, como foi o caso. Qual foi o detonante? Bom, na verdade, o momento em que eu percebi que algo era diferente foi entre 1 e 2 semanas que eu já estava no Tribunal Superior Eleitoral e eu percebi que dentro do que a gente recebia para fazer análise, para poder fazer o relatório do material, né, da publicação, seja vídeo, seja foto ou um comentário, e identificar a veracidade daquele material que a nós era encaminhado e trazer o link, né, a URL, para colocar no relatório e mandar para o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral tomar as devidas ações que eles achassem interessante, eu percebi que só vinham materiais de direita. Eu nunca, que eu me lembre, nunca recebi um material da esquerda. Nunca recebi um material de partidos simpatizantes à esquerda. Somente materiais da direita, em especial os personagens que a gente já conhece: Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Grilo, quem mais? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Zé Trovão na época. Aliás, todos aqueles personagens, né,
que estavam dentro do período eleitoral se manifestando, né, dando a sua palavra nas redes sociais. Mas, Eduardo, essa fala tua no Senado, na comissão, você sabe se será televisada, se será pública, será privada? Olha, de acordo com a que teve anteriormente, e eu, por questões de segurança, avisei ao Flávio Bolsonaro que eu não compareceria, ela sim foi transmitida ao vivo. Então, eu acredito que essa também, do dia 2 de setembro, vai ser ao vivo para todo mundo assistir. O professor Suano tem uma pergunta para você. Talhaferro, boa tarde. Primeiro, meus agradecimentos pelo que você está fazendo. Como cidadão brasileiro, eu falo isso, tá? Tem alguma coisa na acusação que é feita contra você por parte do ministro Alexandre de Moraes que às vezes chega a ser até um tanto quanto engraçada. Me lembra o Monty Python, quando eles tentavam identificar quem era um bruxo. Monty Python, uma comédia, quem era bruxa. Ah, ela está respirando, é bruxa. Não, parou de respirar. Então é bruxa também. Que é a acusação de atentado ao Estado Democrático de Direito. Você também está sendo acusado disso. A minha pergunta é muito direta. O que eles estão querendo dizer com isso? Que você era um infiltrado e eles não teve capacidade de verificar pelo serviço de inteligência pessoal dele de que você seria um infiltrado? Ou ele está simplesmente dizendo, não, ele é um novo Dom Quixote, que do nada resolveu atentar sozinho contra o Estado Democrático de Direito? O que ele está querendo dizer com isso quando ele acusa de atentado ao Estado Democrático de Direito? Boa tarde, professora. De fato, não faz sentido algum esse tipo de acusação, né? Eu não tenho nada de... Eu não estava presente em momento algum em algum ato antidemocrático, não portava arma nesses atos, assim, eu simplesmente estava em solo italiano e falando o que, de fato, deve se falar, né? Que são as atrocidades cometidas por ele. Então, eu não entendo isso como um ato antidemocrático, né? Eu acredito que ele trabalha dessa forma, como eu sempre vi, para poder tentar penalizar as pessoas dentro da mente diabólica dele. Ou seja, ele coloca o que ele quiser, da forma que ele quiser. Se você observar, dentro da denúncia do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, ele, em momento algum, questiona o conteúdo, ou seja, ele fala que é vazamento de sigilo profissional. Então, se é de fato um sigilo profissional e teve um vazamento, toda a notícia é uma notícia verdadeira. E embaixo ele vem falar que se trata de fake news. Ele tem que decidir, é fake news ou é sigilo profissional? Porque se é fake news, ele está capitulando errado a denúncia. Um bom ponto, Eduardo, porque se é fake news, não teria motivo para pedir a tua extradição. Poderia te acusar de fake news, eventualmente, alguma coisa assim. Mas se está sendo... Todas as acusações, inclusive, repito de novo, porque foi brilhante o comentário do nosso colega Carlo Cauci, em que a tua extradição é solicitada, mas não tem um processo aberto, não tem sentença condenatória, não tem absolutamente nada. Então, não tem muita lógica jurídica, e eu não entendo nada do assunto, pedir a extradição de uma pessoa que está sendo investigada, porque se eventualmente você é extraditado, vem ao Brasil, faz um processo. Bom, já a tua segurança estaria comprometida claramente. Mas se você vir aqui e falar, não, é inocente, foi, sei lá, sim, divulgou algumas coisas, mas eram fake news, ou o que for. Você poderia voltar para a Itália de novo? É um pouco absurdo, desde o conceito jurídico. Qual é a tua visão e tudo que você puder falar, e sempre com respeito daquilo que não pode ser falado, respeito desse processo? Se alguém pede a tua extradição, deve ter conversado com os teus advogados. O que eles te orientam em relação ao lugar onde você está hoje, no país em que você está, dizendo não vai rolar uma extradição, porque não tem processo aberto? Por favor. Na verdade, até tem uma investigação da Polícia Federal de agosto do ano passado, onde trata o vazamento daquele áudio publicado pela revista Folha, né? Pelo jornal Folha de São Paulo. E dali para frente eles começaram a me investigar todos, inclusive quebraram não só o meu sigilo, como o sigilo do meu advogado, né? Ou seja, o sigilo profissional entre advogado e cliente, e divulgaram na matéria, todo o material, nas minhas conversas, inclusive pessoais, deixaram tornar isso público, tá? Foi feito, eu fui indiciado pela Polícia Federal, um dia após aquele episódio do Eustáquio, né, que ele falou que estava fugindo, isso e aquilo, que não era uma verdade, entendeu? Eu tinha vindo passear aqui na Itália e tinha voltado. E a partir daquele, a Polícia Federal, no dia seguinte, que foi dia 1º de abril, inclusive dia da mentira no Brasil, né, dizendo que eu fui indiciado somente por eu ter
na minha agenda de contatos o contato do jornalista. Ou seja, atenção, todos vocês jornalistas dos quais falam comigo e eu tenho contato, vocês estão sujeitos a serem investigados e denunciados também pela Polícia Federal. E eu, com base também num print de uma conversa de 5 ou 6 meses que antecederam esse vazamento, aonde eu e a minha esposa, que era estudante de jornalismo, eu brinquei com ela, porque de fato todos os jornalistas me procuravam e tinha ali uma matéria, o Serapel me perguntou, você pode fazer isso? Aí eu brinquei com ela para poder falar, olha, o jornalista me procurou, vou falar isso e aquilo, mas sobre o funcionamento. Ela inclusive escreveu assim, será que falar a verdade é o melhor caminho? E foi apagado isso. E mais nada, não tem uma prova nenhuma de que eu fiz o vazamento, que eu coloquei. Com base nisso, eles fizeram... Agora, depois disso, abriu o prazo no dia 2 de abril para o Ministério Público, no caso do Dr. Paulo Gonet, fazer a denúncia em 15 dias. Mas Gonet só fez a denúncia agora, no dia 20, o dia 22, depois do quê? Que eu me manifestei referente à aplicação da Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. Ou seja, você consegue ver que se trata de uma perseguição. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.